Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira, Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Eu não sei se foi propositado, mas ou se houve alguma falta de comunicação da parte do Parlamento, mas o requerimento que o CDS apresentou foi para ouvir os dois ministros sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2030, leia-se Plano e Visão Costa Silva. Não sei se foi propositado que não houve uma única referência, mas o objetivo era este. E percebo que, falando do Plano Costa e Silva, se avance para o Plano de Recuperação e Resiliência e que, por sua vez, se fale no Plano de Recuperação que será apresentado ainda em Bruxelas, agora já no dia 15. E, portanto, eu vou começar precisamente por aí, que é pelo plano do professor Costa e Silva. Um plano que foi discutido aqui no Parlamento, o Sr. Professor esteve aqui, ouvimos a sua visão, eu próprio na Gulbenkian tive a oportunidade também de estar e ouvir a sua intervenção, e foram apresentados eixos, propostas, caminhos, medidas, e eu devo aqui registar, tal como o fiz na altura, quando esteve cá o Sr. Professor, de assinalar o exemplo de cidadania que foi ter-se disponibilizado a apresentar a sua própria visão. Portugal vai ter, nos próximos anos, um envelope nunca visto, cerca de quase 60 mil milhões de euros. Fundos europeus que devem ser bem aplicados, como é evidente, e no âmbito desta mesma audição, no âmbito deste mesmo requerimento que o CDS apresentou, importa perceber qual é a visão do Governo relativamente ao plano Costa e Silva. Porque isso não foi dito. Foi dito em termos gerais, que era um bom documento, que havia ali boas intenções, que havia ali boas medidas. Mas era importante perceber daquele plano o que é que fica e o que é que vai sair. Não vou cometer a deselegância de pedir ao Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira e ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos qual é que é a sua própria visão, porque tenho a certeza daquilo que já ouvi, já li, que são duas visões diferentes da economia, do país e do mundo, seguramente. Mas a visão do Governo, qual é que é a visão do Governo relativamente àquele mesmo plano? E, portanto, que medidas, que caminhos é que são apresentados por parte do Sr. Professor Costa e Silva que o Governo entende que no plano económico, no plano das infraestruturas, que vai seguir. Entretanto, nós soubemos, passou meio despercebido, mas soubemos que o Conselho de Ministros aprovou recentemente a atualização do relatório Porter. Um relatório que data de 1994, governo do professor Cavaco Silva, e decidiu pedir uma atualização. E esse relatório Porter, o que é que basicamente fez na altura? Com uma outra equipa, com uma outra dimensão, com uma outra profundidade e outros meios que o professor Costa e Silva não tinha, apontava caminhos para o país na área económica, na área industrial. E a pergunta que eu coloco é, não querendo entrar em discordância com o pedido de atualização do relatório Porter, não é isso. Mas o Governo está confortável com a visão e com o plano que foi apresentado por Costa e Silva? Precisa de uma segunda versão que possa confirmar a primeira? Portanto, gostaríamos de aqui também ouvir algo sobre essa mesma matéria. Depois, vamos então ao plano de recuperação e resiliência. E neste mesmo plano é apresentado uma cronologia, um cronograma, em que nós vamos ter amanhã, hoje é dia 13, e nós amanhã temos, segundo aqui o calendário, a apresentação da primeira versão do plano de recuperação. E no dia seguinte vamos ter a apresentação deste plano de recuperação à Comissão Europeia. E a primeira pergunta que eu coloco é, em primeira instância, este plano devia ser apresentado no próprio do Parlamento. Em primeira instância. Ou seja, que investimentos, que políticas, que decisões já tomou o Governo que estão incluídos neste mesmo plano e que será apresentado em Bruxelas. Eu vou utilizar até uma expressão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quer dizer, então o povo não tem direito de saber aquilo que é o plano que vai ser apresentado em Bruxelas. O plano é concreto, com decisões não se irrite, com decisões concretas. Não tem que haver informação, não tem que haver debate.
O Parlamento está cá precisamente para fazer esse mesmo escrutínio. E que eu saiba, nunca houve indisponibilidade do Governo e desta Comissão em particular para fazer esse mesmo debate. Porque, efetivamente, deste plano, deste PowerPoint, nós estamos sempre a falar de PowerPoints quando falamos do Partido Socialista e deste Governo e de anteriores também, que há uma escola. E nós o que vemos é iniciativas para promover a resiliência, contribuir para a dupla transição digital e climática, privilegiar áreas de atuação, privilegiar iniciativas, privilegiar, tudo muito redondo, e depois mais à frente o que é que nós temos? O que é que nós temos mais à frente? Temos valores, apontam 3.200 milhões, mais 2.500 milhões, para isto, para aquilo e para lá. Nós até podemos estar de acordo, não podemos até nem ter reserva na maior parte das coisas que vão apresentar. Agora, onde é que está o concreto? Como é que se chegou a este valor? Por exemplo, mobilidade sustentável, 975 milhões de euros. Muito bem. O CDS é favorável à mobilidade sustentável. Tem-no defendido aqui, noutras sedes, até nas autarquias e tudo. O que é isto em concreto? E isto era importante, como é evidente, que fosse discutido naquilo que é a Casa da Democracia, que é o Parlamento. É o tal povo a escrutinar. E esse escrutínio, pelos vistos, não existe, e isto traduz, desculpem-me a expressão, mas num enorme desrespeito por parte do próprio Parlamento. Porque era importante nós sabermos, por exemplo, também, ao nível da ferrovia, o que é que vai ser feito. Nós já sabemos que vão ser gastos 12,5 milhões de euros em estudos. Também sabemos que, nos últimos 60 anos, e aí não é responsabilidade deste Governo, são de vários governos, que nenhum plano ferroviário foi integralmente concretizado em Portugal. Também sabemos isso. Sabemos que muitos destes projetos e destes planos nunca saíram do papel. Agora, era importante saber, ao nível da ferrovia, em concreto, e não lhe vou pedir, nem vou falar aquilo que já falámos uma vez aqui sobre a ferrovia, o plano da Ferrovia 2020, que está com a taxa de execução que o Sr. Ministro conhece e sabe. Não irei por aí, mas dizer o seguinte. Este plano de recuperação vai ser feito com que empresas? Nós temos, infelizmente, e assistimos todos os dias àquilo que é mais insolvências e, com isso, mais desemprego. Temos empresários desiludidos, desmotivados e sem vontade de continuar. E há aqui um esforço seguramente do Governo, quer dizer, se o Governo pudesse dar mais, eu quero acreditar que poderia dar mais. Tem as moratórias, tem as linhas de crédito, que se traduzem em mais endividamento nas próprias empresas, tem a questão do layoff, mas há duas decisões, senhores Ministros, que as empresas esperam de um Governo, seja ele de esquerda ou de direita. No atual contexto, há duas decisões que gostariam de ver por parte de um Governo. A primeira, menos carga fiscal, seguramente, e muitos apoios, em vez de linhas de crédito que se traduzem em endividamento, apoios a fundo perdido. Vou já terminar só com uma última nota, que tem a ver com o seguinte. Por exemplo, no caso dos vistos de gold, nós estamos a discutir o orçamento. Estamos a falar numa matéria importante. Muito obrigado. Eu posso depois retomar numa segunda ronda as questões. Capaz de ser melhor. Então, eu na segunda ronda depois já concluirei. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo respeito do tempo e por ter compreendido e ter adiado para a segunda ronda as questões que ainda não tinha colocado. De acordo com o que informei e de acordo com o combinado, cabe agora aos Srs. Ministros 8 minutos de forma partilhada. Penso que começa o Sr. Ministro da Economia, partilhando depois a intervenção com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Muito rapidamente. Plano Costa e Silva. Não há um plano Costa e Silva, há um documento preparado pelo professor Costa Silva sobre a visão estratégica para Portugal durante a próxima década. Esse plano estrutura uma visão que depois pode ser trabalhada em concreto a propósito dos vários instrumentos de política financeira de que o Governo dispõe. É com essa visão estratégica estruturante que depois o Governo trabalha. Nós podemos responder por aquilo que o Governo
está a preparar, que é precisamente um conjunto de instrumentos, Orçamento de Estado, Plano de Recuperação e Resiliência, próximo quadro financeiro plurianual, que lhe cabe a si responder e, por isso, é sobre isso que podemos falar. Sobre a atualização do relatório Porter, nas grandes opções do plano para 2021, o Governo, de facto, falou na ideia de atualizar o relatório Porter naquilo que respeita às políticas públicas de desenvolvimento industrial. Como sabe, aquilo que estamos a procurar fazer é desenvolver políticas públicas que apoiem um crescimento na cadeia de valor da nossa indústria, a ligação aos serviços e a capacidade de chegarmos a mais mercados com produtos cada vez mais complexos e de maior valor acrescentado. Há um conjunto de políticas públicas que importa avaliar e, sobretudo, desenhar para os próximos tempos. Temos ideias concretas, vamos colocá-las em execução, mas é sempre bom ter essa visão exterior. Relativamente àquilo que é a ideia de apresentação ao Parlamento do Plano de Recuperação e Resiliência, eu gostava de recordar ao Sr. Deputado que o Governo tomou a iniciativa de trazer ao Parlamento um debate que se realizou por iniciativa do Governo, relativamente, precisamente, às linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência, onde procurou, em plenário, receber os contributos de todos os senhores deputados sobre a construção do Plano de Recuperação Nacional. Enfim, seguramente, durante os próximos meses, uma vez que agora estamos a apresentar um esboço deste plano e que depois será discutido com a Comissão Europeia, teremos muita capacidade de fazer uma discussão pública muito participada. Mas foi o Sr. Primeiro-Ministro que tomou a iniciativa de vir aqui ao Parlamento debater com os Srs. Deputados aquilo que eram as linhas gerais desse plano e que o Sr. Deputado acabou por desvalorizar no sentido de achar que era pouco detalhado. Mas quis fazer essa discussão ainda antes de se aprovar o plano. Eu não vou pronunciar-me sobre a questão de infraestruturas e de ferrovia, mas gostava só de dedicar um minuto à questão que o Sr. Deputado colocou, a dizer com que empresas é que se faz este plano, as empresas estão falidas. Faz com as empresas portuguesas. Nós estamos, de facto, com a consciência de que este é um período muito difícil, particularmente em alguns setores, a contração da procura está a suscitar muitas dificuldades. Fizemos um grande esforço para preservar a capacidade produtiva das empresas. Diria que em muitos setores onde a procura já está a recuperar, esse esforço foi suficientemente proveitoso para permitir a preservação do emprego e a liquidez suficiente às empresas. Aquilo que queria dizer é, do ponto de vista de carga fiscal, o Governo fez aprovar no Orçamento Suplementar para 2020 e continua em vigor nos próximos tempos, talvez o maior apoio de natureza fiscal que se podia pensar nesta altura, que é a possibilidade das empresas poderem, relativamente aos prejuízos fiscais de 2020 e 2021, recuperarem-nos sem limitação, ou seja, integralmente, durante os próximos 10 anos. Todas as empresas que tiverem prejuízos fiscais nestes anos vão ter, portanto, uma capacidade de o sistema fiscal, com deduções ao lucro tributável nos anos em que houver essa retoma, verem reduzido esse esforço fiscal, e isso é muito importante no sentido de permitir esse apoio. Finalmente, apoios a fundo perdido, eu não estou de acordo. Eu acho que é preciso fazermos um esforço de recapitalização das nossas empresas. É preciso sermos capazes de dotar as nossas empresas de instrumentos de capital ou quase capital que lhes permitam recompor os seus capitais próprios, a sua autonomia financeira, mas fazê-lo de uma forma que seja remunerada, que permita ao contribuinte que vai fazer esse esforço de recapitalização ser devidamente remunerado pela capacidade que as empresas tiverem de, sobrevivendo e continuando a laborar, poderem reembolsar esse capital que o Estado, dessa forma, coloca à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, a visão Costa Silva não entra em... Antes disso, nós ainda tivemos essa questão interna sobre qual é que era o tema da audição de hoje, mas o e-mail da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares com a transcrição daquele que foi a ata da audição é muito clara. Em nenhum momento fala Costa Silva, fala exatamente no Plano de Recuperação e Resiliência. E foi com base nisso que nós preparamos a nossa audição.
Eu tenho aqui a transcrição, depois se for necessária, mas acho que não é assim tão relevante isto. De qualquer forma, e não é relevante porquê? Não existe nenhuma contradição entre os dois. A forma como nós temos construído o nosso trabalho parte da visão que foi pedida ao engenheiro Costa e Silva e que foi elaborada com os ministros do Governo, e essa visão, que é isso que é, aliás já foi apresentada aqui por ele, ela depois vai declinando noutros programas e planos. O PRR, a par também do próprio quadro financeiro plurianual, são os instrumentos através dos quais nós vamos financiar a concretização do conjunto de planos e que concorrem para a concretização da visão que foi coordenada pelo engenheiro Costa e Silva e que teve, obviamente, também o nosso contributo. Não existe nenhuma contradição, não são planos distintos. Eles encaixam-se, fazem parte de um mesmo puzzle em que, de facto, a visão Costa e Silva é o chapéu de todos os planos, dos diversos planos que vão sendo conhecidos. E o PRR prevê o financiamento para uma parte dessa visão. Infelizmente, não conseguimos financiar tudo o que era desejável ou o que nós precisávamos. Mas o PRR encaixa na visão Costa e Silva e, portanto, não havendo nenhuma contradição entre a visão e o plano de recuperação e resiliência. O debate no Parlamento é, obviamente, uma matéria muito importante e aquilo que o Sr. Deputado disse não é irrelevante, antes pelo contrário. E foi por isso mesmo, nós, quer dizer, nunca encontramos muito, é sempre difícil, nós estamos a falar de um trabalho que é eminentemente executivo e é na relação entre o Governo e Bruxelas que ele acontece. Isso não quer dizer que o Governo não seja ouvido, até porque o Parlamento, até porque foi isso que aconteceu com a presença do Sr. Primeiro-Ministro no plenário e foi o momento ideal. Aliás, e foi assim mesmo, que os diferentes grupos parlamentares puderam dar o seu contributo. Soma a isto o facto de, como sabe, o Sr. Deputado, os partidos terem sido ouvidos e o próprio CDS ter tido a oportunidade de não só ter conhecido em maior pormenor ainda do que o debate de linhas gerais no plenário, conhecido em pormenor a proposta do PRR e ter tido a oportunidade até de fazer também sugestões. E por isso não é um plano apresentado sem ter tido em consideração, sem ter levado em consideração as opiniões e as sugestões dos grupos parlamentares, mas é obviamente um documento da responsabilidade do Governo, que é quem tem essa competência. Lembrava-vos também que o PNI 2030 foi discutido, o Plano Nacional de Investimentos 2030 foi discutido e teve um grande debate dentro do Parlamento, e o PRR aquilo que faz é também, o PNI 2030 dá resposta à visão Costa e Silva, e o PRR, muito daquilo que financia, nomeadamente no que diz respeito a infraestruturas, elas estão no Plano Nacional de Investimentos. E, portanto, há uma coerência entre estes diversos níveis, e o PNI 2030 foi um documento debatido e discutido e votado na Assembleia da República. Portanto, só estas duas notas. Não existe nenhuma contradição entre aquilo que vos foi apresentado pelo Costa e Silva e pelo PRR, são coisas diferentes. Um tem uma visão estratégica, o PRR dá-lhe o financiamento para a concretização dessa estratégia. Dentro daquilo que foi possível, houve um debate no Parlamento, os partidos foram ouvidos e o próprio PNI 2030, esse sim, teve um debate ainda mais amplo no Parlamento, e o PRR dá financiamento a muitas dessas propostas. Muito obrigado.